Então, hein? Olha só, eu acho que é uma dupla aí de aquamens, sabe? Porque a loja é justamente uma loja de produtos para piscinas. E aí o que acontece? A gente tá falando ao vivo aqui, ó, da Avenida Visconde de Jequitinhonha. E aí, antes da gente analisar bem as câmeras de segurança, eles vieram, Anderson Bolinha, até essa porta aqui. A gente percebe, inclusive, ó, que a porta ela precisou passar por reparos. Aqui o cimento ainda tá fresquinho. Tá vendo? Novos equipamentos foram colocados e eles conseguiram danificar justamente essa porta para ter acesso ao estabelecimento. Aqui em cima a gente vê que tem uma câmera de segurança. Foi justamente equipamentos como esse daqui que o Anderson Bolinha está mostrando que registraram a ação que a gente acompanha agora no Cidade. Os rapazes já dentro do estabelecimento começam a realizar um verdadeiro rapa. E aí, na tentativa de não serem identificados, o que é que eles fazem? Levantam as camisas, sabem que estão fazendo algo errado e começam a catar tudo que pode dentro da loja. Faz uma verdadeira bagunça, entra no escritório, consegue levar aí ferramentas, parafusos, um prejuízo danado para o pessoal que trabalha aqui. Eu, inclusive, Max Lapa, deixa a tela aberta aí, eu vou me aproximar aqui do nosso entrevistado que não quer se identificar, para a gente poder conversar melhor. Primeiro, deixa eu perguntar ao senhor, pode ficar tranquilo que a sua imagem não está aparecendo. Eu quero saber o primeiro seguinte, se essa foi a primeira vez que isso aconteceu aqui no estabelecimento. Boa noite. Boa noite. Esse ano, a partir de outubro, nós tivemos 3 assaltos. As portas foram arrombadas. E 3 meses? 3 vezes. De outubro para cá. E em junho, nós fomos assaltados aqui mesmo. Dois elementos entraram, renderam as meninas, levaram um telefone celular, levaram umas coisas, mas esses foram identificados. Perdão, tem um detalhe. No mês de setembro, mais ou menos, foi arrombada a loja. E então nós corremos, a polícia veio e conseguiu localizar os 2 elementos e foram presos eles. Recuperando as besteiras que eles tinham levado, mas eu fiquei até as 4 horas da manhã na polícia para fazer o boletim de ocorrência e reconhecer os bandidos. Isso em setembro? Em mais ou menos no mês de setembro. Tá, vamos por parte. Inclusive já eu quero falar com você, não precisa se identificar não, só para a gente entender também como é que foi isso, já que você foi vítima, né, estava aqui no local, para a gente entender melhor o seguinte. Nessa ação específica, essa última, a gente percebe que os 2 homens entram aqui e eles levam exatamente o quê? Eu não sei bem o que eles levaram. Eles fizeram uma maior bagunça dos papéis, gavetas arrombadas, etc. Levaram alguma coisa. Levaram? Vou me aproximar de você para a gente entender também. Quando eles entram aqui, eles conseguem levar o que exatamente? Ferramentas, que é utilizada na loja, dinheiro, pouco dinheiro, tubo de cobre que a gente tem para fazer as instalações do equipamento. Tubo de cobre são caros. Dessa vez ele não conseguiu levar, porque a polícia chegou a tempo. Mas eles tentaram, né? Até reservaram ali e deixaram em cima do birô para levar, mas não conseguiu levar porque a polícia chegou e eles fugiram. Você falou da polícia e é justamente o que eu quero entender. Como é que a polícia chega então aqui no local? O que chama a atenção dos policiais? Tem um alarme, que a loja tem um alarme e aciona no celular que o proprietário vê, né? Na hora que tem, no alarme dele, ele corre para aqui, a esposa dele faz o contato com a polícia. Nesse último caso foi 12 minutos que eles passaram aqui dentro. Então deixa eu voltar a conversar com ele. Só gira a câmera dessa bolinha. Quando o alarme dispara, chega a notificação do seu celular assim? Meu celular na minha casa, quando eu vejo o telefone, o alarme disparar, então eu ligo a câmera e vejo 2 pessoas aqui dentro, vasculhando tudinho. Então eu venho para a loja e minha mulher telefona para a polícia. E então a polícia quando chega, o roubo já está feito. Já está feito. Eles ainda estavam dentro da loja, mas conseguiram fugir pela parte de trás? Eles estavam, quando a polícia chegou, eles ainda estavam dentro da loja, mas aí abrimos a porta, corremos, fomos lá para trás, eles tinham pulado o muro, tudinho, tinham se evadido. Você veja, Anderson Bolinha, o trabalhador, pai de família, abre a porta para entrar, feito gente civilizada, educada. O criminoso, o que é que ele faz? Ele chega destruindo, ele chega acabando com tudo que vê pela frente. Destrói a porta,
arromba a porta, inclusive que precisou passar por reparos depois, para depois fazer esse salseiro que você está vendo aí, ó. Olha só isso. A pessoa passa anos para montar um estabelecimento e aí se vive de aluguel. Aqui onde estamos, o aluguel não é barato. Passa anos para poder montar um empreendimento, chega um camarada desse e faz isso. Aí qual que foi o prejuízo em relação à porta? O senhor precisou chamar pessoas aí para poder consertar? O prejuízo, quem sabe, é a Patrícia que sabe. E a questão financeira, é ela que resolve tudo. E ele acaba então, ou eles acabam então, fugindo pela parte de trás. No caso foi a parte de trás. Eu me lembro que, às vezes, a gente ficou aqui até de madrugada com um serralheiro para poder fechar a porta e a gente ir embora dormir, né? E dessas vezes foi isso mesmo. Ficamos aqui até mais tarde. Deixa eu voltar a conversar com ela, porque é o seguinte, ele estava me contando aqui, gente, que em setembro, nas imediações de setembro, houve então esse assalto. A gente está falando de um furto, essas imagens são de um furto, e aí a gente está falando de um assalto, que é aquele crime que ele tem o emprego ali da violência. O camarada chega armado, sabe, passa tudo que tem e leva tudo mesmo da vítima dessa bolinha. Que ele pode levar, ele leva tudo. A vítima fica à mercê da bandidagem, do criminoso. Vai fazer o quê na mira de uma arma? Não tem o que fazer. E aí a funcionária que está aqui comigo, ela passou justamente por uma situação muito semelhante como essa. Veja, em 3 meses, 3 arrombamentos, furtos. Só que aí em setembro também houve esse assalto. E aí eu queria que você explicasse para a gente como é que foi. Vocês estavam aqui durante o expediente, foi isso? Foi durante o expediente, o elemento passou, olhou, viu que tinha 2 mulheres na loja e veio anunciar o assalto, dizendo que estava armado e que passasse os celulares, que ele dizia que tinha 2 porque ele viu que tinha 2 pessoas, mas no momento só tinha um. Ele recolheu o meu celular, levou, e uns trocados que tinha na gaveta, porque aqui a gente não trabalha muito com dinheiro, mas cartão, boleto, e o pouco que tinha ele levou. E foi embora, e disse que estava armado. Que esse crime ele foi registrado na delegacia, não é isso? Chegou até uma autoridade judicial? Chegou até o conhecimento de um juiz? Vocês ficaram à frente com esse profissional? Ficamos, teve uma audiência, né? E na hora da audiência nós falamos para a juíza o que tinha acontecido e ela disse que ele era uma vítima e que ele estava preso e que a gente tinha que dizer o que estava acontecendo. Que, de fato, eu achei que ela não estava acreditando no que a gente estava dizendo, na situação, que o bandido tem prioridade em relação a gente que é trabalhador, que trabalha todo dia, se levanta cedo, sai de casa para trabalhar, se expõe ao risco, né? E essa juíza chegou a ponto de constranger, porque eu fiquei constrangida e sentida, porque a gente chama a polícia, consegue resgatar, leva o preso, o patrão passa a madrugada toda lá para registrar o boletim de ocorrência, depois que prende ele, tem a audiência dele, daqui a pouco ele está na rua de novo. Pois é, e aí quem fica a mercê? É uma história cheia de detalhe. Essa é uma história que tem bastante detalhes, porque são detalhes, inclusive, bastante conhecidos de quem mora em Boa Viagem especificamente, porque não é o primeiro estabelecimento que a gente mostra aqui, não é a primeira casa que a gente mostra aqui que ela é invadida. Aliás, tem uma casa aqui que me chama muito a atenção, Anderson Bolinha, aqui, vizinha ao estabelecimento de vocês, que tem um cão de guarda gigantesco e a placa lá, cão bravo. Porque as pessoas aqui precisam se proteger de todas as formas. Como as pessoas podem se proteger, elas se protegem. E aí eu queria saber de vocês como é a questão do policiamento. Essa área tem uma cobertura por parte do batalhão que realiza o policiamento? É razoável. Vez por outra passa uma viatura por aqui, mas já não é constante, não. Não é constante. E aí a gente vai cobrar de quem? Do policial? Jamais. Profissional que está colocando a cara a tapa para poder defender a sociedade dos bandidos, a gente tem que cobrar de quê? Da instituição em si. Quando a gente cobra aqui, não é cobrando do profissional, jamais, porque a gente sabe que não tem efetivo. Então a gente precisa que a área, de fato, tenha esse efetivo policial para que vocês se sintam seguros, ou eu estou mentindo? Não, é verdade. E essa casa, nossa vizinha, ela foi assaltada mais de 10 vezes. Ela estava fechada, mais de 10 vezes, inclusive durante o dia. E parou os assaltos exatamente por esse cão de guarda que está aí, que é feroz, e ninguém entra aí não, nesse caso.
Eu quero agradecer ao senhor por ter aberto as portas aqui, porque a gente foi convidado, e convidado, tá? Para o pessoal que está aí, ó, aparecendo nas imagens, convidado é bem recebido. Entra pela porta da frente, não precisa fazer o que vocês fizeram. E acabar aí dando um prejuízo de quase R$6.000 para o comerciante e também para o empreendedor. André, volto com você.